Muito obrigada. Gostaria de começar por agradecer o convite que me foi feito para hoje estar aqui convosco. É sempre um prazer estar com professores. Eu também, como professora que sou, aliás, eu comecei por ser professora no ensino, terceiro ciclo, ensino secundário, na área de humanidades, e agora, mais tarde, depois acabei por ingressar no ensino superior. De qualquer forma, tenho-me dedicado sempre à área da tecnologia educativa como uma forma de motivar os alunos a aprender e os professores também terem mais prazer em ensinar. Não há nada melhor para nós, enquanto professores, do que termos uma plateia que esteja interessada, que queira aprender, queira saber, que nos coloque questões. Eu lembro quando dava aulas de mestrado e apresentava um assunto e ninguém colocava nenhuma dúvida, não é estimulante para as aulas seguintes. Entende? Tanto faz a pessoa esforçar-se muito como pouco, nunca há dúvidas, nunca há perguntas, não é? E quando uma pessoa sabia que tem turmas que nos colocam questões, expeditam-nos muito mais. Nós podemos ser diferentes, desafiadores para a turma. Suponho que isto é algo que partilhamos. E muitos de vocês foram para professores porque gostam de ensinar, gostam de motivar os alunos. E é um bocadinho sobre isto tudo que eu hoje vou incidir. A minha apresentação vai ser sobre dispositivos móveis e apps para apresentar e desafiar os alunos a aprender. Por isso vou começar, eu organizei isto em 5 pontos. O primeiro é o contexto e que vamos ver se partilhamos o contexto que eu vou começar por apresentar. Ora, vejam lá se os vossos alunos se identificam com estes. Sabem que eu ao perto, ao longe, eu vejo, mas ao perto isto está mal. Por isso, digam-me uma coisa, os vossos alunos se calhar são empenhados, não é? Não são assim como eu, lá vem agora esta matéria camaçada, como é que é? Digam-me lá, levantem aí uma mãozinha, os vossos alunos, às vezes, não digo sempre, né? Também, vamos já ver, o professor quando entra ainda há assim algum área interessante. Os vossos alunos têm um bocadinho este tipo de atitudes ou não? Okay. Então, pronto, partilhamos aqui alguma coisa, eles facilmente ficam neste estado. E agora vamos mostrar algumas outras imagens para ver o que acontece nesta situação. E estas imagens? Têm filhos, vocês sobrinhos, não é? O que acontece? O que é que estão estes três gerações, não serão bem gerações, mas pronto, os mais novos, os adolescentes, ou os jovens adultos e os séniores. O que é que eles estarão a fazer ali com uma coisita na mão? Estão a jogar, não é? São jogos. Então, e porquê? Estão a ver o contraste, não é? A aula, e agora os jogos. O que é que tem os jogos que põe uma pessoa de qualquer faixa etária neste estado de satisfação, não é? E então, o que acontece e o que se tem vindo a estudar é que realmente os jogos digitais dão prazer, dão felicidade às pessoas. E agora reparem, outra componente que é importante, porque jogar é fundamentalmente uma experiência de aprendizagem. Entendem? Isto é que é interessante. Então, se aprender, eles ficam tão emocionados, o que é que nós fazemos aos alunos na escola? Não é? Com aquele E reparem, e há outras ideias que são importantes no jogo. O jogar, para aqueles que são mesmo bons e que têm aquele prazer, praticam, não é? Até atingir a mestria. Eles vão alguma frustração no início porque perdem, depois recomeçam. Eles não são penalizados por não ganharem logo, não é? Como sabem, o jogo permite que a pessoa recomece. E recomeça tanto até conseguir chegar aos níveis, passar de nível, e recomeça este processo, não é? Por isso, reparem, os alunos, afinal, se forem bem motivados, eles gostam de praticar, porque eles gostam de chegar a ser excelentes, não é? E passam no momento de frustração ao momento de triunfo. Claro, quando eles já dominam um determinado jogo, aborrecem-se esse jogo, têm que passar para outro, não é? Porque já não é desafiante, entendem? Ou seja, os nossos alunos gostam de desafios. Provavelmente nós temos que lhes lançar mais desafios que aqui fazemos. Quando nós apresentamos uma matéria, um aspecto mais teórico, não os estamos a desafiar. Falamos sobre o assunto, não é? Que já conhecemos bem, que estamos à vontade, eles estão a ouvir e passado um bocadinho já estão a pensar, olha, tinha que mandar uma mensagem, era mais interessante. Já ninguém está na aula, não é? Eles estão, mas não fisicamente, mas não mentalmente. E este realmente é um aspecto que é para nós pensarmos um bocadinho o que é que eu posso alterar nas minhas aulas de forma a que lance mais desafios e que possa envolver mais os alunos, não é? Por isso esta ideia, se aprender-lhes dá felicidade, alegria, porque é que nós os podemos privar disto? E não tem que ser só com os jogos. Pronto, isto agora ficou um alerta. Agora, o que é que tem mudado na nossa vida, não é? Muitos de vocês, como vocês podem imaginar olhando para mim, quando eu nasci, não havia
Bom, internet já havia, tinha já aparecido, mas ainda não havia web, não é? E muitos de vocês já nasceram com a web, com os jogos. Eu havia jogos, mas de tabuleiro, não é? Eu sou de outra época, mas a pessoa vai se adaptando. Ora bem, então o que aconteceu na nossa vida? Muitos de vocês, agora em vez de estar a cozinhar com os tachos, têm a Yami, a Wimby, não? Ninguém tem? Pronto, mas há outra que eu acho mais fascinante que esta. É o aspirador robô. Ai, esta é a felicidade suprema, não é? O aspirador robô, eu só não pus um pequeno vídeo porque é muito engraçado. O aspirador, a pessoa liga e ele limpa tudo, não é? Identificações escadas não cai, recua e é fantástico. Tenham este aspirador. Olha, eu tenho um e acho fabuloso. Ele limpa e informa que precisa ser descarregado ou informa que terminou o serviço. É brilhante, brilhante. Bom, mas isto na nossa vida a dia. O GPS foi algo que também mudou um bocadinho a nossa existência, não é? Nós agora não vamos de bússola para lado nenhum, não é? Então onde é que é o restaurante? Olha, tanto a norte, noroeste, ninguém vai assim, não é? Não nos guiamos pelas estrelas, como já foi assim no passado. Por exemplo, ali há um mapa que está a ser projetado, eu espero que esteja fiel, pronto, isto até foi o meu filho que fez uma viagem de Praga, não rally, de Praga à Mongólia, e havia alturas que nós não conseguíamos contactá-lo, ele sabia que isso ia acontecer. Então, para nós estarmos minimamente descansados, o que ele fez foi, dava-nos, com o GPS nós íamos saber onde é que ele estava. Não, havia alturas que conseguíamos aproximar tanta imagem que víamos onde é que ele estava, se era restaurante, se era num museu, um parque de diversões. Pronto, íamos acompanhando, e o que estás a fazer no parque de diversões? Pronto, mas isto são experiências, não é? Mas o GPS também mudou a nossa vida, não é? Agora já ninguém se perde, não é? As crianças também não perdem as mochilas com o GPS, não é? O cão também já pode ter o GPS, assim nós rapidamente sabemos, olha, o cão desapareceu, onde é que ele está? E vamos assim. Acontece também com pessoas de idade, não é? Que se podem, a pessoa, é uma forma boa da pessoa poder, às vezes, saber onde é que está a família, etc. Bom, algo que também mudou muito a nossa vida foi realmente o smartphone, o telemóvel primeiro e o smartphone depois, não é? Este tipo de imagens são frequentes, tudo agarradinho ao seu smartphone. Isto, claro, também tem o seu lado menos positivo. Por exemplo, se a família está toda para jantar e está cada um no seu smartphone, estão todos informados, é verdade, estão todos a mandar mensagens aos amigos. Se calhar a família é que está a comunicar um bocadinho pouco. Mas isso agora, a sessão 2 não é sobre as relações familiares. Por isso vamos avançar. Reparem, um centro comercial, não é? Também é frequente vermos as pessoas com os seus dispositivos móveis. Não é nada de estranhar. Enquanto aguardam o meio de transporte, também acontece. Para reportarem um acontecimento, um festival, etc. É comum as pessoas gostarem de reportar, informar os amigos que estiveram no festival e por isso as selfies ou a reportagem também é comum. E também estes casos que a pessoa está a tomar um pequeno almoço e sempre a ver as notícias, porque os jovens têm muito medo de perderem o seu grupo, a sua identidade e por isso eles sabem que têm que pôr alguma coisa porque quem não aparece online fica esquecido. Não é? E isso é algo que eles têm muito medo. Está mesmo trabalhado esta ideia que eles têm medo de ser esquecidos, de ficarem excluídos do grupo. Entende? E daí esta preocupação de ir pondo sempre alguma coisinha. Bom, e por isso eu ponho no Facebook ou no Instagram, eles estão sempre atualizados. Pronto, e agora a outra ideia é essa. E a escola? O que é que tem acontecido na escola? Bom, eu nem vou recuar mais, basta só o século passado, que já está bom, o século XX, não é? Nós inicialmente tínhamos o quadro preto e o professor estava à frente, os alunos virados para o professor e o professor falava, não é assim? Depois passámos a ter quadro verde ou quadro branco, não é? E o professor a falar à frente, vai fazendo umas perguntas, vamos lá vão responder. Mais tarde, depois tivemos o projetor, não é? E o professor lá projetava. A seguir tivemos o quadro interativo multimédia. Tem aí na vossa escola quadro interativo multimédia? Tem. Só faço perguntas, eu não sei, não é? Para saber. O quadro interativo multimédia, vocês sabem, pode ser usado de formas fantásticas, muito interativas, ou pode ser para projetar coisas. Pronto. Não é? Pronto. E depois temos os dispositivos móveis dos alunos, não é? Que vocês aqui têm esta iniciativa top, que eu acho muito interessante. E agora, o que é que nós podemos também fazer um bocadinho com os dispositivos móveis dos nossos alunos? Reparem, é uma grande vantagem nós rentabilizarmos os dispositivos móveis deles. Primeiro, porque é o que eles usam sempre. São praticamente inseparáveis os dispositivos móveis. Vocês, e provavelmente vocês, também vos acontece o mesmo, esquecem-se do telemóvel em casa, o smartphone. É uma maçada, não é verdade?
Hã? Porque é que o smartphone já não é só um telemóvel para telefonar, não é? Eu verifico o e-mail, mando informações pelo WhatsApp à minha família, etc. Estamos assim todos conectados. Quando a pessoa deixa aquilo em casa, olha, não está conectada. É um problema. 24 horas sem conexão ou 12 horas sem conexão complica muito. Pronto, mas então agora vamos passar outra coisa. E agora vou-vos... É assim... eu normalmente solicito sempre às pessoas que estão na assistência a participarem em algumas coisas. E eu, por isso, agora vou pedir a vossa colaboração. Vocês conhecem o Kahoot? Pronto, então nada de particular, vamos só entrar um bocadinho no Kahoot. Se fizerem o favor, vou fazer-vos umas perguntinhas inofensivas. Está bem? Podem aderir? Pegam nos vossos dispositivos móveis, fazem favor. O endereço é este, é que eu depois vou sair daqui para... Como sabem, tenho que gerar o código, não é? Já estão lá no Kahoot IT, no website? Eu pedi, a minha condição para vir cá é que houvesse rede wireless no auditório, senão não vinha. Vou ser sincera, não vale a pena. Repara, a minha posição é esta. Se as pessoas não experimentarem nada e a pessoa fala que há coisas fantásticas, tem que se comover as pessoas. As pessoas têm que sentir. Então, já estamos lá? https://kahoot.it. Tá? Pronto, e depois vou gerar o código para aqueles que não conhecem. Conhecem todos, senão os cursos para gastar. Alguns não conhecem, pronto. Então é para esses que eu vou ter esta atenção, por isso. Primeiro meter este endereço e eu depois, vocês têm o Game Pin que ainda não têm agora, mas vão ter, e depois põem um nickname, um nome qualquer que queiram, o vosso verdadeiro, ou um que gostassem de ter, ou uma alcunha qualquer que queiram. Posso então agora sair daqui para ativar a minha sondagem? Já toda a gente está no website? Está má a ligação. Agora que é necessária. Mas todos vocês conseguiram já registrar o endereço? Que é para eu sair agora daqui, pode ser? Ok. Não é este, é este. Já estão lá? Que estranho, não está a dar o som. Eu devia já ter som. Está ligado o som. Devia ter som. Deixa-me ver aqui. Está. Eu consigo ter até 88, por isso. Isto está aberto para todos que quiserem. Se alguma pessoa não está a conseguir entrar, sugiro que se junte ao outro que conseguiu entrar, até para ver. Isto devíamos ter som, mas por qualquer motivo não temos. O som. Era um problema técnico só. Era. Pronto. Por isso, eu que aqui vou ver são opções vossas, tendências vossas, não é? Digam-me, ainda há alguém que quer entrar e ainda não conseguiu? Ok. Há aqui alguém que é mais que o Triplex. Ora bem, isto era para ser uma parte rápida. Quem é que ainda quer entrar e ainda não conseguiu? Okay.
Vá lá, mais um bocadinho. Tá? Conseguiram? Os que estavam a tentar, já está? Posso avançar? Já está? Conseguiram entrar aí em cima? Conseguiram? Então é melhor juntar aí ao lado, se não se importarem. Vou avançar então? Pode ser? Há alguém que ainda está a tentar mesmo e quer que eu guarde um bocadinho? Okay. Então vamos começar. Olha, perdi um. Tinha 41, agora tenho 40. Ops, acho que vou começar, senão daqui a pouco fico sem clientes. Tenha 20 segundos. Mais rápido. Vá lá, vá lá. 10 segundos, faltam 9. Ai, vai ficar gente excluída. Isto é fácil. Pronto, já há muita gente que já está a usar dispositivos móveis nas aulas, o que é ótimo. Então, vou continuar. Têm que ver, ainda não responderam todos, têm que ser rápidos. 20 segundos, não ainda é bom. Eu não estou a dizer que a professora é desobediente, estou a dizer que negociei, podem usar, não é? Já fizeram. Já podia ter avançado. Ok? Não, é bom também. Por isso, há as condições para poderem usar, não é isto que eu estou a ver? Passa a outra. Hoje temos que pedir, não é, ao Governo Regional para pôr a rede mais estável nas escolas, porque ajuda, não é? Em boa verdade ajuda, mas nós temos muitas alternativas, não é por não haver às vezes rede, porque vocês têm, que não é sempre muito estável. Temos várias alternativas possíveis, para o que eu vos vou sugerir. Muito bem, estamos todos num bom caminho. Também o vosso interesse em estar aqui também mostra que estou interessado na parte das tecnologias. Então agora vamos voltar à nossa apresentação. Aqui, vamos para esta. Pronto. Então agora vamos passar ao segundo ponto, os dispositivos móveis na sala de aula. Por isso, já percebi que estão receptivos e muitos já estão a usar, o que é excelente. Pronto, aqui a utilização do termo topa eu até acho muito engraçado, podem fazer um trocadilho. Então, topas com dispositivo móvel na aula, eu acho que está interessante a ideia. Reparem, é uma forma excelente de nós motivarmos também os nossos alunos a estar interessados na aula, porque estão a utilizar um dispositivo que eles gostam de utilizar. Aqui vou só fazer uma referência muito breve à Unesco, que desde 2013 que alerta para que se evitem as proibições dos dispositivos móveis na sala de aula, por um lado, e alerta também que na formação de professores, ou seja, os futuros professores, ou até na formação contínua, tenham formação sobre isto, porque ninguém nasce ensinado, e uma coisa, como sabem, é utilizar o dispositivo móvel para vocês, e outra coisa é utilizá-lo na sala de aula, não é? São coisas um bocadinho diferentes, e os próprios alunos, reparem, entre 2010 e 2012 fiz vários estudos,
em que nós perguntávamos aos alunos: gostaria de utilizar o seu telemóvel para aprender? Eles achavam aquilo uma idiotice. Entende? Mas, nitidamente, como? Para, o meu telemóvel não é para aí, é para mim, para eu contactar os meus amigos, não é para a escola. Mas depois nós criámos algumas atividades e eles aí, sim, até é interessante para aprender, não é? Porque nem imaginam como é que se pode usar o telemóvel para aprender. Atualmente mais o smartphone. Pronto, e então, agora, esta questão, dispositivos móveis na sala de aula. Pronto, a minha posição é realmente esta. Sim, sempre que seja necessário. Não é? Nós podemos fazer imensas coisas, não é? Para pesquisar, para preencher um formulário, para responder a um quiz, um teste, não é? Na aula. Há imensa coisa que podemos utilizar. Mas há algo que eu também vos chamo muita atenção, que é o que eu faço com os meus alunos. Eles têm que levar um dispositivo móvel, qualquer um. Porque ao longo das aulas eu solicito várias vezes. Mas há aqui algo que eu normalmente trabalho sempre com eles. Eu defino normas de utilização. Se não é a altura de utilizar o dispositivo móvel, eu não gosto que ninguém esteja a usar. Não é? Por isso, eu estou a explicar qualquer coisa que chama a atenção, não gosto que ninguém esteja para ali a mandar mensagens. Não é? Isso eles sabem. E por isso eu disse, não é agora a hora. Não é? Aliás, como o som tem que estar desligado na sala de aula, porque também não permito. Aliás, eu faço isso mesmo em frente a eles. Não é? Eu tenho alturas, tenho uma plateia que tem à volta 100 alunos. Então, eu digo, agora então, lembrar, depois, que eu faço conta, eu estou-me a esquecer. Não é? Quer dizer, só um jeitinho para eles se lembrarem que toda a gente tem que... Não manda ninguém desligar o telemóvel. Não é? Às vezes um aluno diz, professora, eu provavelmente vou ter que sair porque estou à espera de uma chamada do meu pai, um recado, qualquer coisa. Sim, aí pronto, são situações, saem da aula, não tem problema. Mas temos normas de utilização. E se tiverem as normas, os alunos normalmente respeitam, porque o resto da turma diz, então, não foi isso que estava combinado. Não é? Entendem? E isso faz muita diferença, eu acho. E é por aí que nós temos que ir um bocadinho. Agora, assim, muito rapidamente, pronto, como eu já vos tinha dito, os nossos alunos nasceram com muita tecnologia à sua volta, não é? Agora qualquer bebê já mexe num smartphone, às vezes melhor até que nós, não é? Ou o smartphone, o tablet, estão à vontade. Houve um bebê que quase já comprava um carro para o pai, só que depois chegou à altura de meter os valores, não foi a sorte do pai, não é? Senão ia ter um carro à porta. Pronto, estas expressões como a geração net, de oblinja, não é? A geração polegar numa altura, mas agora também usámos muito o indicador, não é? Mas na altura era muito o polegar, a Lina Alves que nos fala dos screenagers por causa dos jogos em particular, o Homo pixelos do Coster, os nativos digitais, uma expressão utilizada pelo Prense, que é a primeira versão em 2001, depois 2009, embora haja aqui algumas reservas, porque vocês sabem que ele opunha nativos digitais e imigrantes digitais, que seriam os professores, que não mexiam tanto à vontade com a tecnologia. Foram feitas muitas críticas, porque há professores que mexem muito à vontade e há alunos que são resistentes à tecnologia. Não é? E por isso, pronto, usamos nativos digitais, mas com algumas reservas. É importante sabermos esta posição do Prensky. Temos também a designação do Homo sapiens, não é? Como por causa do zapping para a televisão. Isto são expressões que é bom, pronto, as pessoas só terem uma ideia. Os superficiais, o Nicholas Carr, que considera os superficiais e refere mesmo ao autor, o Richard Foreman, que nos fala em pessoas panquecas. E porquê pessoas panquecas? Porque nós com os dispositivos móveis acedemos com toda a facilidade a muita informação, não é? Não há, agora, reparem, antigamente o que acontecia, quando eu era estudante e não havia web, quando a pessoa queria ler uma coisa tinha que ir à biblioteca ou procurar um dicionário especializado, ou o artigo ou o livro. Sim, não havia outra forma. Que isto hoje, os alunos irem à biblioteca para procurar informação, é assim uma coisa que eles nem entendem bem, não é? Só limitado à biblioteca. Por isso, isto mudou muito. Mas o que acontece é que nós, quando estudávamos, tínhamos determinado material e estudávamos, não é? E ficávamos a saber aquele conteúdo. Eles, atualmente é tudo muito fácil. O que eu lhes digo é que é fácil encontrar, mas não dominam nada, não é? Sabem as palavras-chave, mas depois não conseguem ir muito para além disso, não é? Por isso, ficam pessoas panquecas, cobrem grande área, com facilidade, mas sem profundidade. E nós não queremos isso dos nossos alunos, não é? Também temos que os ensinar a pesquisar. Não é para eles encontrarem a palavra online, que sabem, têm que ir mais longe, não é? E é para isso que eu depois vou falar um bocadinho os mapas de conceitos, mapas mentais, para eles verem o que realmente sabem. É muito interessante. Bom, e então agora é outra questão. Que solução é que nós temos para envolver os nossos alunos na aprendizagem? Bom, já vários autores nos têm vindo a falar sobre a aprendizagem ativa. Ou seja, nós sabemos que ao fim de 10 minutos, um quarto de hora, a atenção decresce, é normal. Somos humanos e é assim. E é por isso que nós temos que arranjar aspectos que motivem novamente a atenção dos alunos. Pode ser uma imagem que é projetada, pode ser um som. Pronto, motivá-los de alguma forma. Não é provavelmente estar a brincar na aula, mas que haja um encadeamento com momentos mais altos para os voltar a captar, porque senão perdemos.
normal, nós sabemos isto, não é? Pronto, e então um bocadinho esta noção de aprendizagem ativa. O que é que realmente é isto, a aprendizagem ativa, e o que é que nós podemos fazer na aula para estar sempre a tentar captá-los? Bom, vários autores, por exemplo, havia o Feller, Brand, que eles fizeram muitas palestras, e o que eles têm sugerido, por exemplo, reparem, em 45 minutos de aula, por exemplo, temos 3 interrupções, por exemplo, com pequenas atividades. E reparem, o que é mesmo importante é que as atividades têm uma duração pequena. Não vou fazer um trabalho de grupo, não é isso. Uma pergunta, por exemplo, de ter 1 minuto a 3 minutos para eles responder. Estão a ver? Só isto. Agora é assim, vocês querem usar o Kahoot ou outro software, colocam a pergunta e eles podem responder. Não, estão com problemas de rede? Muito bem. Escrevem a pergunta ou fazem a pergunta e assim, 1 minuto a pensar, quero saber as respostas. E eles podem depois matar a mão no ar. Também votam assim, não é? E nós ficamos com uma ideia, como é que vai a atenção deles, entendem? E eles acordam, enquanto esticam o braço ou respondem no telemóvel, param, não é? E isto é essencial. Eu tenho utilizado com os meus alunos, funciona bem. Aliás, é como eles acordam. Agora vão responder num formulário. Que bom. Vocês nem imaginam o efeito, não é? Eu já é muito grande. Assim, que eles são entre 101 a 110, mas pelo menos à volta entre 75 e 80 estão nas aulas. Então, aquilo acordam todo. Aquilo acaba todo o barulho. Ficam logo para casa. É impressionante. Impressionante. É só dizer, agora vamos responder. Aquilo parece que foi uma coisa maravilhosa. Verdade. Pronto. Outra ideia pode ser, às vezes, debater com um colega uma questão, a professora lança uma questão e eles vão arranjar qual será a solução, em pares, não é? Ou seja, eu hoje não vou abordar esta metodologia, mas vai ser algo que nós vamos implementar lá em Coimbra, alguns colegas, que é o Peer Instruction, que é uma abordagem proposta por Henrique Mazur, e a ideia é muito esta. Os alunos têm sempre que trabalhar um bocado em casa, que depois vou relacionar isto com a aula invertida. Ou seja, eles trabalham os conceitos em casa, e depois, na aula, o professor lança uma pergunta, cada um responde. A seguir, vai com um colega, vão discutir qual era a resposta a dar. A seguir, o professor volta a passar a pergunta, cada um deles volta a responder, a ver se houve mudança, e a partir daí é que o professor apresenta a mini-aula. Entendem? Isto faz muita diferença, que é para os alunos se apropriarem. Vocês sabem, quando têm que ensinar alguma coisa a alguém, é quando vocês notam se sabem ou se não sabem. Não é? Por isso, quando eles têm que discutir qual é a melhor abordagem, não é? E isto funciona em universidades, funciona com alunos mais pequenos, funciona com todos. Mas porque os outros têm outros requisitos e eu agora optei por, nesta intervenção, não mencionar. Pronto. Mas aqui o que é importante é que eles possam refletir, entende? Em tempos a tempos, não é? Por isso, tentem reestruturar, olhar um pouquinho para a vossa aula, pensar, ok, ao fim de um quarto de hora, que pergunta é que eu faço? Até pode ser a pergunta, porque reparem, muitas vezes há matérias que a professora aborda qualquer coisa e ao fim de um quarto de hora é bom ver o que é que eles perceberam, porque a seguir, se não perceberam determinado conceito, não vão perceber nada do resto da aula, não é? Ou então desenvolvem conceições alternativas, que é das piores coisas que pode acontecer, não é? Porque isto depois vai gerando sempre conceições alternativas em sequência e é mau. E isso é o que nós queremos realmente evitar com ele. Pronto, estes autores têm realmente trabalhado bastante este conceito de aprendizagem ativa. Um bocadinho relacionado com a aprendizagem ativa, há um outro conceito também, a aula invertida, não é? Que eu deduzo que vocês já estejam familiarizados, o Flip Learn, o Flip Classroom, sim? Não é? Pronto, conhecem um bocadinho. Claro que a aula invertida tem também implicações no trabalho docente. Vocês sabem que a tecnologia é interessante, dá sempre trabalho ao professor, não é? Pronto, quando vocês fazem um Kahoot, podem reutilizar em várias turmas, podem reutilizar noutros anos, podem mudar alguma questão. Pronto. Quer dizer, não é tempo perdido, não é? Mas claro que é sempre um esforço, sem dúvida alguma. É por isso que eu muitas vezes aconselho, se as pessoas puderem juntar pelas áreas, não é? Criarem quizzes, não é? Que possam partilhar, é excelente, não é? Porque ao fim e ao cabo damos a mesma matéria e poderemos rentabilizar. Bom, então o que é isto? Muito sucintamente da aula invertida. A aula invertida também tinha a ver com 2 professores, aqui o Bergman e Sams, e eles, professores de Química, e apercebiam-se que davam a aula e depois quando os alunos passavam a resolver exercícios, pronto, acabava a aula. O aluno tinha uma dificuldade, pronto, esclareciam qualquer coisa, mas tinham que ir embora porque vinha outro professor. Então eles acharam que realmente, eu deduzo que vocês passem todos um bocadinho por isto, a pessoa vai a outra aula, começa com uma componente mais teórica, tem que expor e tal, vai a outra aula, volta a dizer a mesma coisa. Então eles disseram assim, bom, em vez de estarmos sempre assim a repetir a mesma coisa, fazíamos uma pequena apresentação, gravávamos a nossa voz, a explicar os conteúdos, os alunos veem isto em casa, e aqui aquela imagem, não é, que é o Learn at Home e Practice in Class,
não é? Porque normalmente o que acontece? Nós expomos um assunto na aula e depois vão exercícios para casa, não é? Pronto, e eles em casa, depois às vezes, ou perceberam bem que conseguem resolver o exercício, ou então não conseguem. Por isso, aqui a ideia é ao contrário. Eles em casa leem a matéria e ao resolver o exercício, o professor apoia as dificuldades específicas de cada um, porque cada aluno tem depois dificuldades um bocadinho variadas, não é? Entende? E realmente é nisto que consiste esta ideia da aula invertida, inicialmente que os autores designaram como Flipped Classroom e depois Flipped Learning. Mas eu pessoalmente acho que a ideia aula invertida, porque a aprendizagem invertida parece uma coisa um bocado estranha. Eu prefiro o termo aula invertida porque eu não consigo perceber muito bem o que é a aprendizagem invertida. Começamos pelo fim e depois vamos ao princípio. Pronto, não interessa. Eu prefiro o termo realmente aula invertida. É? Ou seja, por isso, o professor prepara os materiais, eles geralmente sugeriam, estes designam como vídeo, não é? Esta apresentação que faz o professor, mas podem ser, pronto, até gravações só, podcast, pode ser um texto para ler. E às vezes para os meus alunos eles leem artigos, não é? Não estou propriamente a fazer um PowerPoint específico para eles. Mas uso isso com eles. E vou-vos dizer, eu tenho essa turma grande em particular, a minha aula começa à 1 e o quiz começa 5 minutos depois, sempre. E como percebem o Kahoot, eu tenho que bloquear a porta, porque não interessa, não é? É uma multidão, não é? Eles estão pelos 75 na aula. Porque conta um bocadinho, uma pequena porcentagem desse resultado para a nota deles. Isso faz toda a diferença. E eles, à 1 hora, estão todos na sala de aula, porque eu sou muito pontual e eles também sabem que depois não deixo entrar. Depois do Kahoot feito, ou outro software qualquer, eles podem entrar na sala de aula. Mas àquela hora eles estão, porque sabem que também conta para a nota deles. Entende? É voluntariado. Se não quiserem, não conta, não é? Mas ajuda. Creio também que vocês conhecem, não é? Claro, conhecem a Taxonomia de Bloom, que depois foi revista, não é? E esta é uma parte que é interessante nesta revisão, e por isso, na sala de aula, já não há aquela de transmitir o conhecimento, ou ajudar os alunos a recordar e tal, ou compreender. A sala de aula vai se centrar nos 4 pontos até ao vértice da pirâmide: o aplicar, o analisar, o avaliar e criar. Não é? Entende? E é isto que muda um bocadinho. Por isso, nós passamos a utilizar mais a aula para eles fazerem trabalhos em grupo, aí pode ser, para resolverem um problema, individualmente, em pares, em grupo, como quisermos. E motiva-os bastante. Em boa verdade. Por isso, tem-se verificado que realmente os alunos se envolvem neste tipo de aprendizagem e os próprios professores também se sentem que funciona, que trazem os alunos de volta, não é? Porque antes os alunos eram bem mais fáceis, não é? Não quer dizer que nunca houvesse, sempre houve alunos que se portavam mal, que reprovavam, sempre houve. Mas, normalmente, a pessoa falava na aula e eles estavam sossegados, não é? Agora nem sempre, a não ser que aqui, em Angra, eles sejam os santos, mas se são, eu até quero mudar para cá. Bom, percebem? Por isso, esta ideia realmente da aula invertida. O professor tem bastante trabalho a planificar as atividades que quer fazer, não é? Antes da aula, para os alunos trabalhar, os alunos têm que trabalhar. Alguns são resistentes. Alguns alunos também me diziam: professor, não era melhor fazermos os quizzes no fim da aula? Porque não querem ler antes. Mas o que é que eu faço? É que não adianta eu estar ali a expor vários assuntos que estão num artigo. Alguns artigos é só eu que os escrevo para eles lerem. É muito tempo para eles perceberem, são vários conceitos. Por isso, eles leem aquilo, a primeira ideia. E eu depois, com base até nas respostas deles, no que uma pessoa vai vendo resposta a resposta, eu vejo onde é que há mais dificuldades, não é? Em princípio, se lerem, se perceberam bem os textos, o resultado devia ser todo correto, não é? Mas pronto, isso nem sempre acontece e muitas vezes nota-se que eles estão dispersos, não é? As respostas. E são essas questões que eu volto a retomar a seguir, entendem? E eles aí gostam imenso da aula porque qualquer coisa não perceberem, às vezes eu faço-lhes perguntas sobre o texto e vamos trocando este tipo de interação e motivos. Eles aí estão com atenção e vão aprendendo. Pronto, deixo-vos algumas sugestões. Pronto, e agora vamos passar ao ponto 4, que são as apps. Então, uma das questões que eu vos posso colocar é: apps para quê? Não é? Mas isto é verdade. E muitos de vocês já vi também que vão utilizando, não quer dizer que usem todas as aulas. A parte que me preocupa não é todas. A parte que me preocupa são as pessoas que nunca usam, não é? Isso é que eu acho que é mais preocupante. Pronto. Mas todos mudamos. A primeira vez que se usa, a pessoa fica sempre um bocadinho preocupada, se vai correr bem, se não vai, se às vezes esquece qual é o código, não é? Para a password para aceder ao Kahoot, essas coisas. Mas pronto, as pessoas preparam-se, trazem as suas notas e as coisas funcionam, não é? Bom, e então, como é que eu normalmente vejo as apps? Eu costumo organizá-las da seguinte forma. Por um lado, para testar conhecimentos, os quizzes, eu uso bastante. Os alunos gostam muito dos quizzes, que vocês podem usar na aula, podem dar-lhes o endereço para eles responderem em casa, como quiserem.
Pronto, se alguns não têm também internet em casa, podem ir para a biblioteca e responder, não é? Para fazer a sondagem, por exemplo, temos o Kahoot, o Mentimeter, o Poll Everywhere, mas o Kahoot também permite fazer a sondagem. Outro aspecto que eu considero muito importantes é representar o conhecimento. Como é que nós... Não tem que ser sempre texto corrido, não é? Que é importante, eles também saberem escrever, mas podem ser os mapas de conceitos, e aqui eu recomendo o CIMAP Tools, que acho que é interessante, os mapas mentais, depois vou-vos mostrar um bocadinho as diferentes, não é? Provavelmente alguns de vocês já o utilizam, o Text to Mind Map. Utilizo também a banda desenhada, porque assim, alguns não gostam muito de estar assim a escrever o texto. Os meus alunos têm que fazer um relatório sobre um tema e depois, como é uma unidade curricular, que são processos de comunicação, eles também têm que representar em banda desenhada. Apresentar uma nova de palavras, tem várias coisas. E fazer também um Screencastify, ou seja, eles são muitos grupos e têm que fazer uma apresentação no Screencastify sobre o trabalho, não é? Por isso gravam. É muito simples também de usar. Algum de vocês já utilizou o Screencastify? Não? Mas também sabem usar o PowerPoint, que permite também gravar a locução, não é? Também dá. E são formas, depende, os alunos às vezes podem apresentar os trabalhos de formas variadas, não tem que ser só escrito, não é? Até porque muitos deles, eu vou-vos dizer que eu tenho notado, esta unidade curricular que eu estou a fazer referência é do primeiro ano, e eles têm imensa dificuldade a fazer um PowerPoint ou um Prezi. Alguns gostam muito de ir para o Prezi, também podem, isso não tanto faz. É como apresentar a informação, e depois estão proibidos de levar um papel para ler, não é? E então eles têm que interiorizar o que querem dizer, não é? Porque a comunicação é uma componente importante e nós treinámos-la, não é? Mas há assim os pormenorcitos. Pronto, também podemos motivá-los a trabalhar colaborativamente, desculpem, online, através do Google Drive, não sei se costumam utilizar, não é? A versão para o processador de texto, Excel, etc., que é útil, pode ser partilhado. Eu tenho às vezes estagiários que eles vão fazendo relatórios que eu vou acompanhando online, através do Google Drive, é tudo gratuito, não é? Pois. Eu normalmente também só uso coisas gratuitas, porque também para motivar também algumas pessoas para poderem usar, não vale a pena dizer, isto é maravilhoso, mas paga-se tanto, isto é maravilhoso, entendem? Pronto. Complica um bocadinho e por isso nós também não queremos nada que complique. Claro que também podíamos utilizar, quando há estes problemas da internet, o Plickers é uma boa alternativa, não é só o professor é que precisa ter ligação à internet e utilizar o smartphone, o resto não. E normalmente eles envolvem-se bastante bem com as tarefas que vão sendo solicitadas. Pronto. Em relação como é que vocês podem utilizar os quizzes? Os quizzes podem ser utilizados em diferentes momentos da aula. Reparem, eu até pus ali entre parênteses algumas coisas que estão... No início da aula, como eu vos falei, como eu faço com os meus alunos, com a aula invertida, não é? E eles leram o texto, ouviram o PowerPoint, e eu vou testar o que é que eles realmente aprenderam e a partir daí reorientar a aula. Mas vocês, pronto, não querem começar já com uma aula invertida, mas querem verificar o que é que eles aprenderam da aula anterior e que dizem aos alunos que vão ser testados no início da aula. Deram uma aula, no início da aula seguinte podem fazer um Kahoot, não é? Ou outro quiz qualquer. Uma vez estava assim numa sessão e uma professora disse: ai, professora, eu se fizer o Kahoot no início da aula nunca mais controlo os alunos, eles vão ficar todos excitados. Pronto, então faça no final da aula, não é? Que também pode ser. Pronto, pode ser feito ao longo da aula, não é? Tendo aqueles princípios de aprendizagem ativa. Por exemplo, há vários professores que dão, portanto, eu lembro de vários professores na área de biologia, davam determinados conceitos, depois faziam uma pergunta, só uma, e viam as tendências. Muito bem. Perceberam? Há qualquer coisa que é necessário esclarecer, passavam ao conteúdo seguinte, outra pergunta. Entenda? E vamos trazendo os alunos, temos a fazer qualquer coisa, não é? Estarem mais ativos na aula. Pronto, podemos fazer no final da aula, tudo bem. Há alunos que ficam felizes da vida e muitas vezes as pessoas nem consideram isso, mas querem fazer um balanço do que é que realmente até perceberam na matéria da aula. Então o professor no final coloca 3 questões e eles vão respondendo. Não é? Reparem, é uma forma também de vocês garantirem que eles vão estar muito mais pacatos na aula, porque todos gostam de ficar à frente. Não é? Como sabem, o Kahoot depois mostra as mentes brilhantes, os mais rápidos e os que sabiam mais, não é? Não humilha os outros que ficam no fim da cauda não se vêem, mas mostra, eles gostam todos. Lembram-se? O praticar para ser bom, por isso, se eles souberem, então ficam à frente no pódio e no Kahoot, é isso que querem também. Aquilo gera sempre alguma euforia, já usaram o Kahoot, não já? Gera, não é? Pronto, é verdade. Pronto, então, vamos responder a umas perguntinhas para vocês experimentarem. É o Kahoot na mesma, mas agora na versão quiz. Que tal? Pode ser? Por isso, o endereço é o mesmo e eu é que vou ativar outro.
Pronto, e já sabemos que vai ser a mesma coisa agora, não é? Pronto. Só aqui avançar um bocadinho. Pronto, este. Ok. Então, espera só, vou sair. Ok. Não, espera aqui. Só 5 perguntinhas. As perguntas vão ser variadas, das áreas todas. Várias disciplinas. Mas coisas muito básicas, não é? Este CAUT não foi feito especificamente para vocês. As perguntas foram, não é? Da sondagem. Este não. Ainda há mais alguém que ainda não tenha conseguido entrar? Ok, aguardo mais um bocadinho. Não está a conseguir? Não estão a usar a rede da escola? Hã? Pois, claro. Eu nas minhas salas pedia, foi reforçado, porque estão a ver que 75 a 80 é complicado, não é? Por isso aquilo foi muito reforçado mesmo. Eu disse uma vez à diretora, metade da turma faz, depois faz a outra. Ela disse, não me diga uma coisa dessas, que vergonha. Mas há sempre soluções, não é? Para tudo. Já estou a perder gente? Não quero perder ninguém. Vá lá. É que depois de começar já não conseguem entrar, não é? 37, 38... 37, já outra vez mais uma piatazinha. Há alguém que ainda tem... Pronto, eu acho que vou avançar, não? 39... Há alguém que quer ainda entrar? Olha, já surgiu-me mais gente. Posso? Pode ser? Conseguiu entrar? A ver, conseguiu? Veja lá que se entrou, o seu nome deve estar aqui por cima, tá? Então pronto, vamos lá avançar. Agora sim, há respostas corretas e incorretas, certo? Vamos lá, 12 segundos. Ok. Estamos num caminho. Estão a ver quem vai à frente? DSP. Não sei se conhecem, se está encamuflado, mas estão a ver, são os 5 melhores, não é? Agora, preparados para a seguinte? Vamos lá ver. Já mudou, estão a ver? Prontos para a seguinte?
Há aqui alguém que se quer manter no pódio. Vamos lá ver. Ah. Está muito atrasado, isto vai estar muito mal as respostas, olha, 32. Pronto. E o resultado? Estão a ver? Isto é uma festa completa com os alunos normalmente. Vocês viram que também se divertiram, não é? É isto que provoca. E então, se a pessoa pode ter um momento em que até fica satisfeita, no início da aula, no fim da aula, a meio da aula com uma pergunta, não é? Os alunos ficam atentos porque todos querem. Não gostavam todos de ficar aqui no pódio? Toda a gente gosta. Não é? Pronto, para o professor isto é muito bom porque podem descarregar os resultados, não é? Tem os resultados de cada aluno, na totalidade, etc. Podem descarregar na hora, podem descarregar depois em casa, que tem sempre esta possibilidade. Isso eu acho que é interessante, não é? Por isso, deixa-me aqui só voltar a este. Okay. Não. Era. O endereço, aquele kahoot.it, é para responder, que é o endereço que têm que dar aos vossos alunos. Para vocês criarem, têm que fazer o create kahoot.it. Isto é muito intuitivo, não é? É muito fácil. Claro, é muito mais fácil quando vocês até já usaram um quiz, criaram alguma coisa num quiz, mas há sempre algum colega ao lado. Eu organizei um manual que vocês, e depois vou fazer referência, onde aparece lá como criar o Kahoot. Posso-vos dizer que o Kahoot, o Quiziz, de julho para agora já alteraram mais umas coisas. Estão sempre... São muito criativos, não é? Como há uma gente, pronto, como tudo que está online vai alterando. Mas nós percebemos o que é que temos para fazer. A coisa mantém-se, não é? Vão aumentando, são funcionalidades. Pronto, reparem, este foi o Kahoot. O Kahoot tem esta animação, tem esta festa toda. Os meus alunos ficam muito excitados na aula e eu não quero aquela turma nem pensar que se põe música. Bom, também lhe podem tirar a música, é um facto, não é? Desligam, podem dizer que não querem com som, mas o som tem assim, isto evita, não é? Pronto. Mas imagina, não quero isto, que eles estão todos colados e começam a ir a ver a resposta um dos outros. Pronto, então temos outras alternativas. Temos, por exemplo, o Go Soapbox. E este não tem música, não é temporizado, cada um responde ao seu ritmo. Eu recomendava só uma coisinha, eu agora não vou, porque hoje não tenho que ligar nada. O código deste está aqui ao lado, não é? Têm aqui o código que colocam, por isso vocês aqui, este não quer entrar, aqui no meu ratito não quer andar, ok. Está aqui este código que metem aqui e dizem Join Now, metem o vosso nome e respondem. As perguntas são as mesmas, por isso o objetivo aqui era que vocês sentissem, não é? Se não quiserem fazer agora, podem fazer depois, porque o código eu vou deixar a apresentação e podem realizá-la posteriormente. E o que eu quero é que tenham experiência, qual é a diferença, o que é que vocês acham? Para aquela turma, para aquele conteúdo, é melhor usar o Soapbox ou melhor o Kahoot? Entendem? Porque eu faço isso. Não, eu agora não quero, eles vão responder, porque cada aluno responde ao seu ritmo, não há temporizador. Eu quando muito indico os alunos, este exercício demora tanto tempo e ao fim do tempo bloqueio. E eles fecham online e eles já não podem responder. Ficam ali todos estressados. Professora, não, tem um problema na rede, não desligues. Bom, a gente vai confiando que é só assim, que não estão a consultar nenhuma cábula, mas porque nós, não é? Isto é por isso que nunca dou muito tempo, não se pode dar muito tempo, que é para eles não terem tempo para falar para o lado. Reparem, o que é que acontece? Vocês viam no outro que iam tendo, se a vossa resposta estava certa ou errada, pessoalmente viam, não é? E às vezes também vos aparece um comentário, não é? Pode aparecer um comentário que o professor pode pôr a cada resposta. O que vos aparece, imagina, no final, e este também é outra característica, só aparece o resultado no final. No final é que o aluno vê o que é que acertou e errou. Se errou alguma, essa aparece a vermelho. E isto permite ainda terem questões de resposta aberta. Claro que essas aparecem a cinzento. Uma altura os meus alunos me perguntaram assim:
Oh, professora, então esta está errada ou está certa? Estava cinzento. Eu disse, claro, o computador ainda não está tão inteligente que consiga perceber o que é que respondeu, não é? Por isso essa tem que ser cotada posteriormente. De resto, isto é feito automaticamente. O professor gasta tempo a pensar nas perguntas, mas a solução e a cotação é dada automaticamente, não é? Por isso, estão a ver, dá trabalho um bocadinho, mas depois vale a pena. Depois, tenho uma outra. É porque eu não vou esperar muito se alguém entrou, porque vocês podem fazê-la posteriormente, porque este é o único que mantém o código e ele é sempre o mesmo. Há um outro que eu agora descobri também, o quiziz.com, que é muito parecido ao Kahoot, não é? Também tem música e tem umas animações, mas é um bocadinho mais esperto. Eu vou dizer porquê. Agora o Kahoot também está a mudar, porque as questões também já podem ser aleatórias, mas as perguntas são aleatórias e a ordem da resposta é aleatória. Por isso, o aluno até pode, o da frente, estar uma pergunta e o de trás também, mas a ordem dizer que é a primeira ou a segunda e não funciona porque elas são aleatórias. Não é? Por isso, não podem copiar mesmo. É que os meus estão todos coladinhos, não é? Estão todos seguidos. Por isso, tem essa vantagem grande. E agora, eu aqui, se calhar, até sugeria que fossem ver. E pronto, das coisas que eu depois descarrego é as notas deles, não é? Que aparece, pronto, aqueles são muito fracos, está a vermelho. Estão a ver que aqui as notas nem sequer foram brilhantes, também acontece. E tenho para cada. E também, isto posso ver de várias formas. A resposta de cada um, a verde que está correto, a vermelho o que está incorreto. Entende? Vocês rapidamente veem quais são assuntos que têm que retomar na aula. O que é que não está? Se foi só por cabelice, não estudaram, ou porque realmente não perceberam. Não é? Querem experimentar um bocadinho o Quiziz? É que é este, ou vão agora, ou depois não vão. Porque com este código não entram depois, ele não está disponível para isso. Bom, é o mesmo, ouçam, as perguntas são as mesmas, para não estarem atrapalhadas, por isso, agora é que vai ser, quem vai à frente, vá lá. Por isso, https, não é? //quiziz.com. Não é? 2 Zs, não se esqueçam ali. Já conseguiram? Posso ir para o Quiziz? Ai, não, este código não é. Isto era um exemplo, se às vezes não tenho tempo. Se eu não tiver tempo, fica só assim que ter uma ideia. Aparece o código. Isto é para mostrar que é parecido ao Kahoot, era o que eu pretendia aqui, não é? Então, se não se importarem, já estão todos no Quiziz? Não? Querem outra vez ver o endereço? O Quiziz é este. Sim? Pronto. Então, deixem-me lá ir ao meu Quiziz, My Quiziz. Este. Cultura Geral. Este também mudou agora um bocadinho a interface. Ok. Não. Vamos ver. Ok, proceed. Estão lá no Quiziz? Pronto, agora é que está o código. Sim, agora é que vou meter este 990655. Até é fácil. Estão a ver, isto aqui mudou um bocadinho, que nós podemos desativar estes ícones, mas os alunos divertem-se imenso com os ícones. Também podem responder em equipas, não é? Podem fazer teams, não é? E as equipas aqui, no Kahoot também. Que também pode ser interessante pô-los assim a trabalhar em grupo e a ver quem é o grupo melhor. Querem entrar todos? E agora, embora estejam temporizadas, o tempo que é dado a cada resposta, para cada questão, o aluno pode ir avançando mais rapidamente, isso é permitido, não é? Termina e avança. Há mais alguém que queira entrar ou posso avançar? Aqui o professor que vai ter é uma barra em que se vê a tendência das respostas. Se estão todos no bom sentido ou estão mais fracas, não é? Isso é uma barra que o professor tem e vai tendo as respostas de todos. Mas o que interessa é aquela barra que às vezes é interessante. Quando a barra começa a ficar muito amarela e vermelha, a coisa está mesmo mal. Há mais alguém que queira entrar? Se não, neste caso, olham para o do lado. Posso avançar? Já estou há muito, 32, 33.
Posso? Há alguém que ainda queira muito entrar? Não. Por isso posso avançar. Ok. Agora aqui vai ser mais destreza de dedos, não é? Que já sabem as respostas todas. Estão a ver? As respostas estão boas. Por isso, o professor, repara, também pode assinalar, ver só os 5 primeiros. Se agora está a mudar. Do ponto mais alto aqui é Portugal continental. Pois foi, houve aqui, eu queria... foi maldade. Foi matutice, não foi? Não, a pergunta era Portugal continental. Mas eu pus assim, bom, estando nas ilhas é melhor for outro só Portugal. Mas achei esta. Por isso, é natural que essa, não é? A pessoa nem leu a pergunta. Então já acabaram? Por isso já muita gente acabou, não é? Há alguém que ainda não... Eu posso ver, não é? É só descer aqui. Que é o que eu vou fazendo. Por isso alguns ainda não acabaram, não sei se vão acabar, se aguardo mais um bocadinho. Acabaram todos. Aqui embaixo está quase. Joana, tem que acelerar, não sei quem é a Joana. Ficou sem rede. Mas este tem uma coisa boa, que ficando sem rede e voltando a ter rede, volta a entrar que ele me mantém. Não perde. É. Às vezes é bom, quando a rede é instável, usar este. Os alunos têm que ler as perguntas na totalidade. Mas a regra que tinha sido instituída que Pois foi, essa é que foi má, não foi? Pronto, ok, foi a minha culpa. Peço-me essa desculpa, mas aqui algumas pessoas leram tudo. Pois foi, é verdade, eu não devia ter dito tanto. Pois foi, pronto, peço-me essa desculpa. Bom, mas mesmo assim os resultados foram muito bons, estão a ver? 65% de respostas corretas, não é? Pronto. Então agora vou avançar. O endgame? Ok. Por isso ainda deve estar alguém a jogar, é por isso que ele pergunta. Estão a ver? Depois vem aqui e costuma aparecer com os nomes. A Célia, em primeiro lugar. Pronto, e depois temos aqui as respostas, estão a ver? Pronto, podemos descarregar, rever questões, entendem? Pronto, há imensa coisa que podemos fazer. Bom, vou avançar agora para este, senão perco aqui um bocadinho. Pronto, eu aqui tenho... eu fiz assim um quadro simples em que comparo estes 3 quizzes, não é? Reparem, todos têm escolha múltipla, o Go Soap Box, como eu vos disse, também tem a resposta aberta, mas esta, quando colocarem uma questão de resposta aberta, depois têm que corrigir uma a uma, não é? Porque isso o sistema não corrige. O temporizador, o Kahoot pode ir até 120 segundos, o Go Soap Box não tem, e o Quizzes pode ir até 15 minutos, depende do que é que se pergunta, não é? Pronto, se querem que eles resolvam uma equação, assim, precisam de mais tempo. A ordem das questões, sequencial, mas o Kahoot também já permite aleatória, sequencial aleatória. Os recursos no multimédia, imagens e vídeos no Kahoot, imagens no Go Soap Box, imagens no Quizzes. Mas isto também, reparem, era na altura em que fiz, não é? Agora as coisas no momento também vão alterando, mas é uma orientação para vocês verem o que é que vos pode ser dar mais jeito. Projeção das questões na aula, o Kahoot e os... projeção, depois as questões não se vêem, não é? Vemos o resultado no Quizzes, mas não as questões, e o Go Soap Box não vemos as perguntas também. Música de fundo, se quiserem, nenhuma tem música de fundo, é como quiserem. Podem desativar, mas o Go Soap Box não tem música de fundo, tem o leaderboard, o Go Soap Box não tem. Podem ir todos para trabalho de casa, vocês têm uma forma que podem gerar aqui um código, então ele fica estável e enviam esse código aos alunos. E temos sempre a grelha com os resultados dos alunos, que o professor pode querer usar ou não usar, depende do objetivo, não é? Se quer ver esse resultado ou não. Por isso, reparem, estes 3 eu acho-os interessantes e uso-os muito com os meus alunos.
Por isso cada um depois vê aquilo. Há outras ferramentas também, o Edpuzzle e o TED-Ed, em que permitem, alguns de vocês utilizam vídeos, pequenos vídeos, usam um bocadinho de um vídeo e depois querem uma pergunta, não é? Fazem a pergunta e funciona exatamente como o resto. Há uma pergunta de escolha múltipla, eles respondem, sabem se está errada. Não, mas vem mais um bocadinho de vídeo. Outra pergunta. Isto é uma forma deles verem como há uma motivação, não é? Porque só avançam. O professor também pode se deixar avançar ou não, consoante acertem, é que podem avançar e isso pode estimulá-los a estarem com mais atenção. Pronto, há aí estas possibilidades também. Pronto, temos o caso, se a rede está instável, ou os alunos podem não ter os dispositivos móveis. Bom, ficámos um bocadinho tristes, mas não é infelicidade total, não é? Porque temos os splickers. Pronto, e resolve-nos o problema. Os splickers, como vocês podem ver, por isso, bom, na web, descarregam os cartões, eu acho que estão à volta de 40 cartões que podem ser descarregados para os alunos, para os maiores. Cada lado do cartão tem uma letra, A, B, C, D. Os alunos veem a pergunta, mostram qual é a resposta que atribuem, o professor usou o telemóvel, como vocês veem na imagem, e vai sendo contabilizado, não é? Por isso eles também vão vendo os resultados, quem responde corretamente, e aí só o professor é que precisa estar conectado e ter um smartphone. Os alunos podem não utilizar, entendem? Por isso nós temos sempre coisas alternativas, é isso que eu vos quero dizer. Quer dizer, o que eu acho que também é importante, com estas ideias de aprendizagem ativa, ok, temos não funciona a rede, mudamos para outras alternativas possíveis. Depois dos quizzes, agora vamos mencionar algo que também acho muito interessante, são os mapas de conceitos, não é? Eu utilizo também o CIMAP Tools. Agora vocês podem, porque o CIMAP Tools vocês têm que descarregar para o computador a aplicação e trabalham lá, que também lá está nos casos em que a rede é instável, é uma possibilidade. Ou então podem usar o CIMAP Cloud, em que vão fazendo online o mapa de conceitos. Tenho para aqui um mapa de conceitos que foi feito pelos meus alunos com base num artigo, não é? A ideia, mapas de conceitos ou redes semânticas, são termos sinónimos, e o que é que aqui é importante? Os alunos têm que identificar quais são os conceitos, arrumar esses conceitos graficamente, ver quais são as relações entre os conceitos e rotular essas relações, não é? Pois, vocês veem mais ou menos, não é? Porque aqui também não é para ler, não é? Pronto. O objetivo é só uma representação, por isso normalmente pode ser, às vezes apanham, pronto, uma palavra, uma expressão, e depois têm verbos que explicam a conexão. Ouça, quando eles fazem estes mapas de conceitos bem feitinhos, é uma excelente forma de reverem matéria, porque não é um texto inteiro, mas ligam os conceitos com um verbo, não é? Por isso há aqui um conector, e por isso não é esta palavra que liga com aquela, mas liga como? Não, há o termo certo a ser utilizado. Não é? Que vocês podem sempre pedir uma representação destas aos alunos no final de uma temática, de uma unidade. Trabalham em grupo, como quiserem. E vou-vos dizer, já pedi isto, uma das perguntas de um teste, por acaso até foi num exame, pedi aos alunos fazerem um mapa de conceitos. Primeiro, alguns nem sabiam já o que era um mapa de conceitos, porque são alunos muito aplicados. Pronto. E pronto, até foi muito mais rápido de corrigir, porque estava mal feito. Pronto. Outros não sabiam mesmo nada, boa verdade. Pegavam em 3 ou 4 palavras, ligavam. Aliás, eles tinham feito, não era um mapa de conceitos, tem sido um mapa mental, não é? Porque o mapa mental não tem o verbo a ligar, isto é mais simples. Então, agora depende do que vocês querem fazer. Mas digo, é uma forma excelente para a pessoa ver o que é que o aluno sabe. Porque rapidamente, pelo mapa, percebemos se ele domina vários conceitos, que estão bem relacionados. Por isso, ele consegue chegar aos conceitos principais e consegue relacionar com os outros, não é? Com o mapa de conceitos conseguimos perceber isso rapidamente. É uma forma excelente. Por exemplo, outra abordagem que podem fazer é no início de uma matéria que os alunos já deram. Vamos lá ver aqui em grupo, façam lá um mapa de conceitos. Guardamos esse mapa de conceitos, no fim da matéria voltam a fazer outro mapa de conceitos. E, em princípio, o outro deve fazer um contraste bom com o inicial, não é? E é uma forma deles reverem a matéria excelente. Eu tento sempre motivá-los para isto. Às vezes, só quando é o mesmo exercício, eles fazem outros. Professor, mas também demora. Claro, mas a vida não é fácil, não é? O que eu digo é que demora agora, mas depois para rever para um teste está a vida muito facilitada. Pronto. Outra representação vocês podem fazer sem ir ao CIMAP Tools, lá está, podem utilizar o Word, podem usar um PowerPoint e fazer um esquema, também é viável. Pronto. O outro que eu gostava, não sei, queriam tirar ali uma fotografia, eu volto ali atrás se quiserem.
que eu sou, pronto, eu ainda tenho umas coisinhas para dizer e eu sei que estamos, mas eu agora já não ponho ninguém a responder a nada. O problema é assim, ao responderem, claro, demorámos um bocadinho, não é? Mas também veem qual é o efeito que provoca nas pessoas. O mapa mental, eu não sei se conhecem este, o Text to Mind Map, é muito fácil. Vocês estão a ver, por isso, esta parte colorida é normalmente depois a parte que o professor pode utilizar numa aula ou os alunos entregarem. Deste lado é como vocês preenchem. O que colocarem aqui com maiúsculas, aparece aqui com maiúsculas. O indentado fica dentro depois de cada um. Entendem? É muito fácil de criar este Text to Mind. Agora, ele é um bocadinho louco, vou-vos dizer porquê. Vocês arranjaram, meteram uma coisinha e ele mexe-se todo, entende? Tem que voltar. Não, eu quero isto aqui, aquele... Pronto, tem de lhe dar um jeitinho. E depois podem converter em PDF, mas ele fica sempre online, vocês podem guardar e podem voltar lá e alterá-lo, não é? Pronto. E este é como o professor a trabalhar e este é um exemplo do que o professor pode utilizar depois no PowerPoint, a dar aos alunos, etc. Entendem? Por isso, não tem esta componente. A diferença é que aqui é o material de trabalho. Não é? E esta outra é o produto já terminado. Pronto, e agora muito sucintamente, eu agora acelero mesmo. A banda desenhada. Não sei se vocês costumam pedir aos vossos alunos, porque uma vez que os alunos queriam fazer uma banda desenhada, professora, não tem jeito nenhum para desenhar. Também não vão desenhar lá. Há software que ajuda a fazer as coisas, não é? Eu não sei se conhecem o Pixton, o Tondu e o Storyboardette. Não, pronto. E estes que eu vos vou mostrar foram feitos pelos meus alunos no Pixton, que foi o que trabalhei em particular. O Storyboardette também é gratuito, eles são todos, mas tem 2 tirinhas cada vez, por exemplo, com o tempo a pessoa vai tendo direito a mais tirinhas, pronto, pode complicar um bocadinho. Pronto. E este é um trabalho sobre cyberbullying, não é? Eu depois deixo-vos ficar isto, por isso eles vão aqui, criam os balões, criam as personagens. Uma outra eram exemplos sobre uma obra, vamos aprender a fluir, ou sobre Louis Braille, pronto, a abordagem para causa dos cegos. São ferramentas que vocês podem trabalhar em conjunto. É assim, de certeza que aqui também têm pessoas que vos podem dar a formação, não é? Não têm que também desbravar tudo sozinhos. E depois, estas ferramentas são muito intuitivas. A pessoa começar a usar uma, depois é só questão de querer começar e deixa ver como é que é. E isto é tudo muito parecido, não é? O podcast, ou seja, é a tal apresentação que vocês podem fazer para os vossos alunos, podem pedir aos alunos que façam a apresentação de um trabalho em podcast, que depois podem alojar na plataforma que têm na escola, não é? Por exemplo, trabalhos de vários alunos para os colegas também verem, as pessoas validam a qualidade do trabalho e podem ser disponibilizados na plataforma e os outros alunos podem estudar por esses materiais, não é? Eles normalmente gostam mais de trabalhar com vídeos do que ler muito texto, não é? Mas também saber representar alguns conhecimentos é uma componente importante na aprendizagem deles. Pronto. Eu podia-vos dar os exemplos. O Screencastify pode permitir gravar a pessoa que está a falar, não é? No caso, imaginem que a pessoa tem um PowerPoint, mas tem alunos pronto, que são surdos e tem que ter linguagem gestual, pode também utilizar, não é? Pronto. Isto pode ser um exemplo para se quiserem utilizar a aula invertida. Pronto. Há este manual que talvez já conheçam, porque ele já foi lançado, ele foi feito em 2015, saiu em 2016, pronto, que eu coordenei. Eu já salientei aqui algumas das ferramentas que eu fui mencionando e que estão disponíveis. O livro descarregam-no. Por acaso, este é um endereço da Universidade de Coimbra, na DGE também está. Muito bem, eu vou-vos dizer, eu até gosto muito de falar em púlpitos, não é? Porque eu ponho-me aqui e aponto muito melhor, assim todo de costas. Bom, eu já uma vez numa aula de mestrado fui tão lançada que eu já tinha falado bastante e os alunos disseram assim, como veem, eles dizem, professora, não estamos a ver nada. Não estava ligada à projeção. Bom, mas enfim, isto sou eu que sou acelerada. Bom, só vou mencionar, nós falámos um bocadinho sobre os jogos. Jogos, muitas vezes entretenimento e aquela ideia de praticar, aplicar e treinar é uma componente importante. O termo, não sei se conhecem, o termo jogo sério, que vem do inglês, o serious game, não é? Isto por oposição aos jogos que são de entretenimento, por isso podemos utilizar como sinónimo jogo sério ou jogo educativo.
Eu deixo-vos já ir embora, a sério. É que tem estes joguinhos, se vocês quiserem, nós desenvolvemos lá em Coimbra, no Laboratório de Tecnologia Educativa. Eu vou já mostrar que é para... Pronto, vamos lá pôr os joguinhos. Pronto, sobre História, 1910. Temos o Tempoli para a Matemática, para quem quiser. Os jogos são gratuitos, vocês podem descarregá-los. Temos também para Motivação à Leitura dos Maias. Eu vou-vos só dizer uma coisinha muito rápida. Não é? Devo ter aqui professores de português, não é? Se quiser, acreditem que vai ser a maneira como os vossos alunos sabem tudo. Porque as perguntas, é quiz. Os Maias é um quiz. E tem imensas perguntas, eu já vos vou mostrar. E o Connecting, este é para os meus alunos, que nem todos querem jogar, também é outra coisa interessante. E por isso eu tenho alternativas. Tenho as perguntas todas que existem no jogo e que procurem online. Eu tenho o link, mas têm que as ler. E gostam, acham que gostam. Já tive alunos que fizeram os prints do jogo todo. Eles são fabulosos. Os alunos são coisas que não lembram a ninguém. Bom, mas agora não vou entrar por aí que não tenho o mesmo tempo. Bom, assim muito rapidamente, não é? O 1910, a implantação da República. Pronto, focamos nestes episódios, 1890, 1908, 1910 e 1911. É um jornalista e o aluno vai ajudar o jornalista para escrever as notícias ao longo do tempo, não é? Por isso ele recebe uma chamada, começa assim, recebe a chamada. Vocês, se forem aqui a este endereço, vêm comigo à frente ou não? O endereço. Têm lá um pequeno videozinho sobre cada um dos jogos. Por isso ele recebe informação que é preciso fazer a reportagem, então vai pela rua e ouve-se pessoas a comentar a situação, não é? E a partir daí eles ouvem um diálogo e depois têm que identificar a palavra-chave desse diálogo que ouviram. Pronto, e são várias coisas ao longo do tempo. Há o regicídio, eles têm que tirar uma fotografia, depois parte-se a fotografia, têm que fazer montar o puzzle. Pronto, isto também tem que ser divertido, não é? De alguma forma. A parte que é muito interessante, eu não sei se tem aqui algum professor de História. Tenho alguns. Pronto, se estiverem interessados, é que o aluno, consoante vai respondendo a todos os desafios, vai tendo o registro no bloco de notas, não é? Por isso ele, quando acabar o jogo, tem toda a matéria ali compilada, entendem? Por isso é interessante. E vai tendo pontos. Ora, vá lá. O aluno também tem pontos e vai sabendo se está a fazer bem ou não. Quando determinado episódio não correu muito bem, dizem, não correu lá muito bem, se calhar repetir, não é? E muitos deles repetem, porque eles o que querem é ter boas pontuações. Essa é uma parte interessante. Agora, o que é que o professor faz com isto? O professor regista-se, não é? Vai a este endereço, regista-se, não é? Acede aqui e isto tem duas opções aqui em baixo, tem entrar e registrar. Primeiro mete os seus dados e registra e fica registado automaticamente. Depois de se ter registado, vai criar a turma para os seus alunos. Estão a ver? Este aqui é um exemplo com o meu nome, não é? Vocês que fazem, bem, depois de se terem registado, nova turma, isto é igual para os outros exemplos, não é? Por isso, vendo este, os outros é igual. Nova turma, dão o nome da turma como quiserem, pronto, e depois, de cada vez que cada aluno se registra, vocês têm que voltar à vossa turma, clicar em editar, não eliminem, que senão lá vai tudo. A sério, porque é muito tentador, às vezes não se vai que aparece, clicam em editar e vão aceitando cada aluno. Se forem outros que não são vossos alunos e que não queiram aceitar, rejeitam-nos, não é? Pronto. Entende? Isto é fácil. E é gratuito, imagina se fosse a vender. Bom. Os alunos, pronto, têm que se registar e registram-se e vocês podem ver como é e têm que dar a entrada. Pronto, a partir daí eles jogam e vocês vão vendo que têm acesso aos registros, quem é que já jogou, não é? De cada aluno, porque é um registro que recebem, não é? Quando vocês veem aqui este download das estatísticas, é o trabalho que cada aluno está a desenvolver, não é? Por isso é interessante, também podem ver se algum está a jogar, etc. O Tempoli foi feito também, teve uma minha doutoranda, não é? Pronto, já acabou a tese à espera de defender. Neste caso, ela não quis que o professor, o jogo, o registro que o aluno faz, mas o professor não recebe isso. Para ver o que o aluno fez, tem que ver no dispositivo móvel do aluno. Pronto, ela não queria isto, que é para dar assim uma ideia mais lúdica, para não parecer assim o jogo que o professor controla, não é? Pronto. Por isso, vocês descarregando aqui, põem onde diz Pedro, o aluno põe o seu nome e joga. Entende? Agora, como é que é isto? Isto tem muitos desafios, não é? Tem 250 desafios que estão organizados em 3 diferentes níveis. Começa por papel, pedra e metal. Pronto, eles vão fazendo exercícios, não é? São os polinómios que eles vão resolvendo, não é? Pronto, errou, sugere-se que ele retome até a conseguir fazer tudo direitinho. Vai-te recebendo medalhas, que eles gostam muito, que sou maior, sou muito bom nisto, aquelas coisas.
Pronto. Este, nem sequer o professor tem que registrar nada, entendem? Este, vocês dão o endereço aos alunos, carregam e é só isto a fazer. Tem que ser Android. Os Maias, funciona depois... Os Maias, como é que ele funciona? Os Maias têm o treino, o desafio. Reparem, tem aqui a área de treino, tem 303 questões, é por isso que eu vos digo, eles se não lerem, pelo menos vão aprender mesmo os Maias, e a área de desafio tem 448 questões. Ou seja, as de treino repetem-se no desafio. O aluno tem que começar pela área de treino, porque tem que ganhar pontos para entrar no desafio. Ou seja, nós não queremos que eles vão para o desafio sem saberem nada. Não é? Por isso têm que ter alguns pontos para conseguir entrar no desafio. Pronto, como é que está organizado? Está organizado também nos episódios habituais. Estão aqui professores portugueses? Okay. Pronto, se quiserem utilizar. Não é? Pronto. Por isso têm estes episódios aqui. Eles podem escolher um episódio como quiserem. Estão a ver perguntas deste género, não é? Quem foi João da IEG, o colega em Coimbra? Tem as opções, escolhe, tem a resposta. Depois tem uma coisa que é interessante. Se o aluno não sabe, errou, a resposta é básica, diz só quem é. Se o aluno acertou, tem uma mais informação adicional. Porque assim, o pressuposto foi este. Um aluno que já sabe alguma coisa está sempre interessado em aprender mais. O que errou, basta-lhe o básico. Desculpa, mas foi a nossa ideia, foi um bocadinho esta. Não é um aluno que esteja muito interessado em saber muito, quer o essencial para sobreviver. Pronto. E foi isso que tivemos em atenção. Verdade. Quando está no desafio, ele pode, como aos jogos tem que ser milionário, não é? Pode fazer a sondagem, pronto, tem estas opções todas. E temos também a caderneta. Ele, ao longo do jogo, tem cromos para colecionar. Ele tem os cromos das personagens todas dos Maias e os locais todos dos Maias. E por isso vai completando a caderneta. De cada vez que ele tem um cromo, o cromo vem para a caderneta e aparece informação sobre determinada personagem. Por isso, reparem, é imensa informação, os alunos aprendem muito com isto e divertem-se. Pronto, isto é a mesma coisa, o professor entra, o endereço é que é um bocadinho diferente, mas é a mesma coisa, eu também não quero estar a demorar, pronto, e tem que insistir no aumento da turma, não é? Espero que, se quiserem usar, sejam à vontade. Aqui, neste link, tem a descrição de cada um dos jogos, não é? E podem-nos sempre contactar para o laboratório, podem-me contactar a mim, eu depois reencaminho, ou também vos posso responder, que eu estive bastante envolvida nestes jogos todos. Tem uma descrição, como é que o jogo funciona e determinadas características que vos pode também ajudar. Pronto, eu deixo aqui algumas referências. Pronto, e deixo esta parte final, agradeço o vosso interesse. Organizamos um encontro sobre jogos e mobile learning em 2020 e eu gostaria que alguns de vocês fossem reportar as vossas experiências, com quiz, mapas de conceitos, tantas coisas, a banda desenhada. O que é que tem mudado realmente nas vossas práticas? Valeu a pena alterar algumas coisas? Em Coimbra, é sempre em Coimbra, é uma cidade bonita, na altura da queima, que também é muito divertido. Sabem, tem que ser sempre na semana da queima, porque a faculdade não tem tantas salas quanto isso, na Faculdade de Psicologia e Ciência de Educação, e eu não posso ter aulas a decorrer. Se tenho aulas, não conseguimos, não é? E é uma confusão, não é? Mas é muito divertido. Pronto, obrigada pela vossa atenção. Fiquem um bocadinho. Pronto, mas se não quiser. Ora bem, já estamos bastante adiantados no tempo, por isso 2 ou 3 perguntas devem especialmente ideias. Fome, pois. Pois, tudo bem, sim, sim. Depois, se quiserem, podem mandar por mail que eu respondo.